Olá, tudo bem? Você sabia que existem vereadores, deputados no sexto, sétimo, alguns talvez até no 10º mandato, senadores no 3º, 4º, sei lá, 5º mandato? Isso dá 40 anos. O que é que leva alguém a imaginar que é certo permanecer numa mesma função eletiva, vereador, por exemplo, deputado, por 40 anos? Não há lógica nenhuma nisso, exceto o interesse pessoal. Veja, eu estou convencido de que a reeleição está no cerne da corrupção e da ineficácia do sistema político. E vou explicar por quê. Ora, pense comigo. O sujeito fica 30, 35, sei lá, 40 anos numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, torna-se um conhecedor profundo de tudo que acontece lá dentro. Procedimentos, regimento interno, manobras que podem ser feitas, manobras muitas vezes contra nós, sociedade. Conhece exatamente que botão apertar, que fio puxar. Esse sujeito torna-se um potencial foco de manobras, de manipulações, de corrupção. Esse é um aspecto. O outro aspecto que vai contra a reeleição é o fato de que o sujeito, lá pelo 3º ano, começa a evitar as questões polêmicas, foge de decisões importantes, evita votar leis que sejam impopulares. Sabemos que o mandato eletivo tem seus bônus, mas também tem os seus ônus. É ônus do detentor do mandato eletivo votar leis que sejam para o bem da sociedade como um todo, da nação, mesmo que sejam impopulares. Foi para isso que nós os elegemos. Eu tenho amigos na área política que defendem a ideia de que é necessário que uma pessoa possa ficar 3, 4, 5 mandatos numa Câmara de Vereadores, por exemplo. Alegam que o processo é muito complexo, que é difícil aprender, que a pessoa passa o 1º ano sem saber o que fazer. Ora, o problema não está na complexidade do processo, mas na incapacidade do detentor do mandato. Nós, do Instituto Soberania, estamos propondo a criação de um conjunto básico de critérios aos quais a pessoa que queira ser candidata a vereador, por exemplo, deveria submeter-se. E se não atender a esses critérios, não pode ser candidato. Ora, nós exigimos atributos técnicos, competências, para que pessoas exerçam funções na área privada. Como é que podemos concordar que alguém vá numa Câmara de Vereadores, numa Câmara Federal, numa Assembleia Legislativa, fazer leis em nosso nome, sem ter competência para isso, sem ter um perfil adequado para isso? Entre em nosso site, que aparece aqui, conheça a proposta, conheça os critérios que devem reger a escolha das pessoas para serem candidatas e dê a sua opinião.